Como analisar um fundo imobiliário? O que você tem que olhar antes de você, de fato, investir o seu dinheiro em um determinado fundo imobiliário? Se você tem essa dúvida, está começando a investir, ou você já até investe, mas você tem dificuldade em escolher. E por isso que nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui 8 coisas que você tem que analisar antes de fato você investir o seu dinheiro em um determinado fundo imobiliário. Então, se você acha que esse vídeo é para você, segura comigo aí até o final que eu vou te passar aqui todos os detalhes que você precisa saber. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdo para vocês todo dia aqui no meu canal do YouTube sobre investimento e educação financeira. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, a primeira coisa que eu te peço, deixa o like nesse vídeo. E a segunda, no decorrer do conteúdo, você gostar da minha didática, gostar do que eu estiver mostrando para você, aí sim você se inscreve no meu canal para você se tornar um brother ou uma sister aqui na nossa comunidade. Fundos imobiliários são investimentos em renda variável e é muito importante você analisar antes de você, de fato, investir o seu dinheiro para você não perder grana. Sim, porque se você investe em um fundo imobiliário que não é de boa qualidade, você pode acabar perdendo dinheiro com esse fundo imobiliário. Porque esse fundo imobiliário ele pode ter uma performance ruim no médio, no curto prazo ou até no longo prazo, e com isso o mercado vai penalizar esse fundo imobiliário, ou seja, dando deságio ali no preço da sua cota. Por isso que é importante você sempre analisar, ter uma calma e um entendimento antes de você de fato começar a investir o seu dinheiro nos fundos imobiliários. Bom, trazendo aqui o primeiro ponto que a gente vai olhar antes de fato a gente investir o nosso dinheiro é o setor de atuação. Onde que esse fundo imobiliário investe o seu dinheiro? Como que está a carteira desse fundo imobiliário? Ele é um fundo imobiliário de shopping, ele é um fundo imobiliário de logística, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, de papéis, entre outros que a gente tem no mercado. Então, antes de você de fato ir lá investir o seu dinheiro, olhe o setor de atuação que ele está alocado. Isso é muito importante para você determinar se você vai investir nesse fundo imobiliário ou não. Todos os passos aqui, tá? Eu vou trazendo para vocês no site que eu gosto de utilizar para poder analisar um fundo imobiliário, que é o Status Invest, para você ver na prática como que vocês vão identificar esses pontos. Então aqui a gente já está no site, no Status Invest. Eu vou utilizar como base aqui alguns fundos imobiliários e nesse exemplo aqui eu vou utilizar o VISC11. Pelo próprio nome dele você consegue ter uma noção de que ele investe, né? O nome dele aqui é Vinci Shopping Center. Então a gente entende que ele é um fundo imobiliário de shopping, mas não vai só por isso. O que você faz? Analise a carteira atual desse fundo imobiliário. Então você desce até lá embaixo aqui no Status Invest e você vai acessar aqui, ó, um documento chamado relatório gerencial. Porque esse relatório aqui todo mês o gestor solta para o mercado comunicando aqui informações relevantes. Você clica em abrir, ele vai abrir aqui o relatório gerencial e a gente vai de fato olhar como que está a carteira do fundo imobiliário. Então aqui a gente já tem umas informações relevantes na carteira do fundo. A gente consegue ver que a grande relevância dele está em imóveis, mas afinal, quais que são esses imóveis? A gente consegue descendo aqui, ó, a gente vai chegar de fato em quais que são esses imóveis. Pronto, shopping center. A carteira do fundo, o portfólio do fundo é composto por 20 shoppings em 12 estados diferentes. E aqui vocês conseguem ver de fato que a carteira dele está exposta só em shoppings, ou seja, esse aqui é um fundo imobiliário de shopping. É muito importante vocês fazerem essas análises olhando a carteira do fundo, porque alguns fundos ele pode ter ele como objetivo X, mas na atual estratégia do gestor ele está fazendo X e Y. A gente vê isso muito em alguns fundos imobiliários, que às vezes é um fundo de CRI, um fundo de papel, só que ele tem ali na sua carteira às vezes 70% em operações de CRIs, que são operações de renda fixa, tá, ligadas ao setor imobiliário, só que ele tem 30% em outras cotas de fundos imobiliários. Então ele acaba sendo um fundo imobiliário híbrido. Então sempre olha isso aí, é importante. Já a segunda coisa que a gente vai olhar aqui é a liquidez e número de cotistas. Claro que isso aqui não vai dizer se o fundo imobiliário ele é um bom fundo imobiliário ou se ele é ruim. Mas se ele tem uma boa liquidez no mercado, ou seja, ele tem várias negociações durante o dia que o mercado está aberto e ele tem um montante ali de milhões em negociação, a gente entende que é um fundo imobiliário que está no mercado, está rodando, então tem vários investidores interessados neles, vários fundos e por aí vai. E também o número de cotistas. A gente consegue ver ali se um fundo imobiliário ele está sendo bem aceito no mercado pelo número de cotistas, mas como eu falei, não dá para a gente ter uma noção
se ele é um bom fundo imobiliário. Só por isso, mas a gente consegue ter um bom norte, utilizar isso como no meio da nossa análise. E já aqui no Status Invest, para a gente enxergar esses números é muito simples. A gente consegue ver aqui o número de cotistas, no caso aqui o VISC11 está com 259 mil cotistas e ele tem uma liquidez média diária de acima de 4 milhões de reais. Ou seja, diariamente, quando o mercado está aberto, ele negocia mais de 4 milhões de reais na nossa bolsa de valores. O terceiro indicador que a gente pode analisar aqui é o Dividend Yield. Basicamente, o Dividend Yield ele vai mostrar quanto que o fundo imobiliário está remunerando aos seus acionistas. Esse indicador, o cálculo dele é muito simples. Quanto que o fundo imobiliário pagou no último mês ou nos últimos 12 meses, fazendo a divisão pelo preço da cota, encontrando ali o fator em porcentagem, né? Multiplicando por 100. Com isso, a gente consegue ver quanto que esse fundo imobiliário está remunerando os seus investidores. A gente sempre preza por boas rentabilidades, mas uma boa rentabilidade muito acima da média pode estar ali trazendo um risco acima do normal. Então sempre é importante vocês olharem esses números para você, às vezes você fica encantado que um fundo imobiliário está pagando 18% ao mês, só que a média do mercado está pagando 12 ou 13, você tem que entender que tem um grande risco envolvido ali, você tem que entender na sua análise qual que é esse risco. Será que vale a pena você correr um risco grande para você ter uma rentabilidade de 3, 4, 5% a mais nesse fundo imobiliário? E se vir ter algum problema com esse fundo imobiliário, às vezes ali um problema na sua carteira, com seus inquilinos, com as suas operações, esse fundo imobiliário, o mercado vai jogar o preço lá embaixo, porque o mercado ele é muito didático, acontece em tempo real, né? Quando acontece uma coisa negativa, todo mundo vai querer vender, vai querer sair, por aí vai. Então isso ele vai desvalorizar o preço das cotas. Então sempre analise o dividend yield de forma ali, analítica na sua análise para investir, porque tem pessoas que olham só o dividend yield e esquecem as outras coisas, tá? Então não olhe só para esse indicador. E já aqui no Status Invest é muito simples a gente olhar o dividend yield. A gente consegue ver esse aqui, ó, que ele está expresso nos últimos 12 meses. No caso, o VISC11 pagou 8,11% nos últimos 12 meses. E você consegue também ver o dividend yield do último mês, tá? Nesse caso aqui, ele vai pagar os dividendos no dia 15/9. Ele está mostrando que o dividend yield foi 0,76%. O quarto indicador para vocês analisarem é a vacância física. Isso aqui, ela não vai estar explícita em todos os fundos imobiliários, tá? Alguns você vai encontrar, outros não. Por exemplo, fundos imobiliários de papéis, vocês não vão encontrar esse indicador porque vacância física, ela se trata referente a imóveis, né? Então, por exemplo, eu tenho 10 imóveis locados e de repente um desses imóveis, o inquilino sai, ou seja, dos 10 eu fico só com 9 locado e eu fico com apenas um disponível. Esse um disponível quer dizer que eu estou com uma vacância física de 10%, porque eu pego um, que é o espaço vago, e divido pelos 10 imóveis que eu tenho, eu vou encontrar uma vacância física de 10%. Ou seja, 10% que poderia estar locado, gerando mais renda para mim. Então, quanto maior o número da vacância física, pior para nós investidores. Então, sempre analise a vacância física e o histórico dela ali, caso você tenha acesso a ele pelos relatórios gerenciais, para você ver se de fato aquele fundo imobiliário ali, ele está tendo bom aceitação dos inquilinos no mercado para poder fazer locação e tudo mais. Por quê? Se o fundo imobiliário tem uma vacância muito grande, pode ser um grande problema dos imóveis ou até da região onde ele está localizado. Olhando aqui agora no relatório gerencial do fundo imobiliário KNRI11, a gente consegue ver a evolução da vacância física e a evolução da vacância financeira. A vacância financeira é basicamente do percentual que está vago, no caso aqui a gente consegue ver que é 3,01%, o que isso representa para o caixa da empresa em termos financeiros. No caso, esses 3,01% em espaços vagos representa quase 9% que poderia estar entrando de dinheiro para a empresa. Então, esses 3% apenas aqui são bem relevantes financeiramente. Pode ser uma área ali que daria um bom aluguel se caso estivesse alugando para algum inquilino, tá? Mas a gente consegue ver a evolução da vacância física aqui, ó, que ela estava 1%, 2%, 3% e agora está em 3% também em julho de 2023. Então, analise esse indicador porque se ele tiver até uns 7, 8, estourando 10%, ainda é aceitável. Então, a gente consegue ver que o KNR11 aqui, ó, ele tem uma boa aceitação por parte do mercado para poder deixar alocado, né, no caso, esses imóveis que ele tem em carteira. O quinto indicador que a gente vai olhar aqui agora é o patrimônio do fundo imobiliário. Ele é um grande fundo imobiliário ou ele é um fundo imobiliário ainda pequeno? Está começando, está engateando. Eu particularmente gosto de investir em fundos imobiliários que já são grandes, que vai ter um patrimônio ali
acima de R$ 1 bilhão, porque vai me trazer mais segurança. Isso quer dizer que eu não invisto em fundos imobiliários que tenham menos de 1 bilhão de patrimônio? Eu posso até investir, mas nesse caso eu vou dar preferência em colocar um percentual menor desse fundo imobiliário na minha carteira. Também não quer dizer que o fundo imobiliário tem 2, 3 bilhões de patrimônio líquido que ele não vai ter risco, tá? Muito pelo contrário. Por isso que eu falo, uma análise boa é uma análise completa. Nunca analise um indicador de forma ali isolada, tá? Mas eu, Jonas, gosto de fundos imobiliários acima de 1 bilhão de patrimônio. Bom, e a gente tem duas formas da gente olhar aqui o patrimônio do fundo imobiliário. Através do Status Invest, aqui embaixo a gente consegue ver que o KNR11 está com quase 3 bilhões e 900 milhões de patrimônio líquido, e através do relatório gerencial, ele vai ter normalmente ali na parte superior qual que é o patrimônio líquido desse fundo imobiliário. O sexto indicador para a gente analisar é o PVP. Basicamente, esse indicador PVP, ele significa preço sobre valor patrimonial por cota. E basicamente esse indicador mostra para a gente se o fundo imobiliário está sendo negociado no preço que ele realmente vale, acima do que ele realmente vale ou abaixo do que ele realmente vale. A gente sempre preza para poder investir em fundos imobiliários nesse indicador próximo a 1 ou abaixo de 1. Esse indicador igual a 1 quer dizer que o fundo está negociado no preço justo, no preço dele, abaixo de 1. Tipo, por exemplo, 0,9, ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo, e acima de 1, ele está sendo negociado com ágio, ou seja, acima do seu preço justo. Novamente, esse indicador ele pode ter alguma defasagem, principalmente em fundos imobiliários que são de imóveis. Por quê? Normalmente, uma vez por ano, os fundos imobiliários passam por uma avaliação para poder fazer a valoração dos seus ativos. Então vai uma empresa autorizada, especializada e fala, olha, os seus imóveis hoje somados aqui valem 4 bilhões de reais. Então esse é o preço justo. Mas pensa comigo, passou ali já 9, 10 meses que foi feita essa avaliação e o mercado hoje está falando que os mesmos ativos que valiam 9 bilhões, 4 bilhões há 9 meses atrás, hoje valem 4 bilhões ainda. Ou seja, a gente tem uma defasagem de tempo que provavelmente esses ativos podem ter valorizado nesse pequeno período de tempo, e às vezes não valem mais 4 bilhões, e valem 4 bilhões e 300 milhões. E isso dá uma grande diferença quando a gente vai fazer esse cálculo do PVP. Em fundos imobiliários que são de papel, tá, que são de operações de renda fixa, CRIs, normalmente esse indicador ele é mais preciso porque as operações dele são basicamente empréstimo. E quando ele empresta dinheiro, esse é o patrimônio dele. E o dinheiro vale o que vale. Então, se ele tem 1 bilhão emprestado, é 1 bilhão emprestado, tá? Então não vai ter uma valoração, tá? De fato não vai ter um crescimento de valorização daquele dinheiro. A única valorização que vai ter vai ser os juros que o seu devedor vai pagar quando for acertar a dívida que ele teve, né? Então, mas isso aí vai ser distribuído para os investidores também. Então, cuidado com esse indicador, ele é muito bom para a gente analisar, mas também não pode ser ali usado de forma isolada. E aqui no Status Invest é muito fácil para a gente encontrar. A gente desce aqui e aqui já está esse indicador, o PVP. Basicamente, ele vai estar mostrando aqui que o KNR11 está sendo negociado levemente acima do seu preço justo. Ele tem um valor patrimonial por cota hoje de R$ 160,16 e está sendo negociado no mercado secundário a R$ 162,50, ou seja, levemente ao que ele realmente vale. E bom, se você chegou até esse momento do vídeo, primeiramente, parabéns, é um conteúdo aí já um pouco mais técnico, ou seja, que não é tão fácil de entender, é um pouco cansativo de assistir, então se você está assistindo até o momento, é porque você está de fato ali empenhado em aprender e buscar conhecimento. Então primeiro, parabéns, e se você chegou até aqui, me ajuda também, deixa o like e também se inscreve no meu canal para você ter mais conteúdo sobre investimentos e também sobre educação financeira. Então o sétimo indicador que a gente vai falar aqui agora são os indexadores da carteira desse fundo imobiliário. Porque pensa comigo, o fundo imobiliário, quando ele vai fazer uma locação, tá, para um inquilino, vai ter ali um indexador de reajuste, vai ter um reajuste ali anual. Então, por exemplo, eu fui lá, loquei para o cara e falei, olha, todo ano o seu aluguel ele vai ser reajustado pelo IGPM, ele vai ser reajustado pelo IPCA, que é o nosso índice ali nacional da inflação. E com isso você também consegue montar a sua carteira. E também, fundos imobiliários de papéis também vai ter indexadores. Olha, essa operação aqui de crédito vai ser indexada ao CDI, vai ser indexada ao IPCA. É bom para você ver isso, para você montar sua carteira diversificado também. Porque esses indicadores, eles costumam ser inversamente proporcionais. Ou seja, quando o nosso CDI está alta, a nossa inflação tende a ser baixa. E quando a nossa inflação está alta, o nosso CDI tende a estar baixo. Ele vai aumentar para poder abaixar a inflação abaixa. Então, é bom você ter um pouco dos dois da carteira para você enfrentar
todos os cenários de forma ali equilibrada. E nós conseguimos observar isso também aqui no relatório gerencial do KNRI11. A gente consegue ver aqui, ó, receita por índice de reajuste. A gente consegue observar que a carteira dele está 68,64% em IPCA e 31,36% em IGPM. Ou seja, a gente consegue entender então que a carteira dele é mais predominantemente ali por IPCA, mas também por IGPM. Os dois são indicadores ali de inflação. O nosso oitavo e último, e não menos importante, indicador para a gente analisar, ponto para a gente olhar, né? Que na verdade é a diversificação da carteira do fundo imobiliário. Como que esse fundo imobiliário está diversificado? Ele tem uma grande quantidade de imóveis na sua carteira, ele tem bastante inquilinos. Esses contratos que ele tem ali são contratos longos, são contratos curtos, são contratos que dão mais proteção para o investidor, que são os contratos atípicos, ou são mais contratos típicos. Eles têm bastante operações ali, de operações de CRI, quando a gente fala de um fundo imobiliário de papel, tem muita ali operação de CRI, tem muitos fundos imobiliários na carteira, se tratando de fundos, ou até fundos normais que também investem em outros fundos imobiliários. Está bem diversificado, ele tem muito ativo na sua carteira, bem diversificado geograficamente. É bom a gente analisar isso porque quanto mais diversificado é aquele fundo imobiliário, mais diluído o risco fica. E melhor para a gente ali, investidor. Quanto menor o risco, melhor para a gente, né? E a gente consegue ver isso também dentro do relatório gerencial. Eu sempre gosto de olhar o relatório gerencial porque é a informação mais precisa e mais correta e atualizada que tem. Então aqui no KNR11, por exemplo, ele tem 46% em escritório e também quase 54% no setor de logística, ou seja, isso é muito bom porque é bem diversificado. As receitas também estão separadas por estados. Claro que a grande relevância está em São Paulo, mas ele também tem Rio de Janeiro e ele também tem Minas Gerais. Os contratos da carteira deles está dividido entre atípico e típico. O atípico dá mais segurança para nós investidores e o típico um pouco menos, mas os dois é importante, então está bem diversificado e isso é um ponto positivo. Conseguimos ver também aqui, ó, o portfólio imobiliário. O fundo possui mais de 95 inquilinos, outro ponto positivo, estando ele exposto a vários segmentos, serviço, financeiro, comércio, engenharia, indústria e por aí vai. A gente também consegue ver que a diversificação em contratos, em distribuição geográfica, quais que são esses edifícios, ou seja, eles têm 12 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos, dando um total de 20 imóveis na sua carteira, estando bem diversificado aí. E aqui, inclusive, ele mostra quais que são esses imóveis, quais que são os inquilinos e por aí vai. Então a gente consegue ver uma grande diversificação e é isso que o investidor gosta. Bom, trouxe para vocês aqui 8 pontos para vocês analisarem, mostrei na prática como que vocês vão encontrar esses dados e o próximo passo só depende de você. De fato, a análise precisa ser feita de forma ali tranquila, calma, e vocês lerem os relatórios, entenderem e ir montando a sua carteira aos poucos. Os fundos imobiliários que eu trouxe aqui foi só como exemplo, não são nenhum tipo de recomendação, é só para exemplificar e mostrar para vocês na prática como vocês encontrariam esses dados, tá? Então se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no meu canal, tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.